Essa história é uma das mais comoventes que foi registrada nesse ano, 2024, no estado do Piauí. 2 crianças foram envenenadas, segundo a polícia, segundo o trabalho que foi feito pela investigação policial, supostamente, possivelmente, através de cajus que foram dados a eles por uma vizinha lá na cidade de Parnaíba. O motivo teria sido o fato dos garotos constantemente pular lá para o quintal da vizinha em busca das frutas. E aí eles receberam lá uma sacola de cajus e esses cajus estavam supostamente envenenados. A polícia está trabalhando nessa investigação delicadíssima. Há alguns meses, dias após o fato, morreu uma das crianças. Agora, nesse final de semana, morreu a segunda criança vítima desse envenenamento, depois de lutar meses numa unidade de terapia, pelo menos 2 meses, né, na unidade de terapia intensiva lá no Hospital de Urgência de Teresina. Um negócio absurdo. A mulher acusada de envolvimento no caso foi presa. Está presa até agora, é essa senhora que é supostamente a autora do crime. O Darival Júnior, lá de Parnaíba, vai trazer mais informações para a gente a respeito desse desdobramento. Mais esse caso, mais essa morte. Na verdade, a morte resultante daquele caso em que os 2 irmãos, as 2 crianças acabaram sendo envenenadas. Darival, é uma notícia muito triste, absurda até, a motivação pior ainda, e agora o desfecho, né? A segunda criança, o irmão, morre também vítima de envenenamento. Darival. Boa tarde, Joelson, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal do Piauí. Tem aquela história lá do conto de fadas, né, em que uma senhora oferece lá a fruta envenenada, só que não é um conto de fadas de jeito nenhum, acaba numa tragédia que finaliza hoje, né, finalizou ontem, de fato, aí em Teresina, no HUT. Esse fato aconteceu lá no dia 23 de agosto, e a senhora Maria Lucélia da Silva, de 52 anos, foi presa logo no caso, logo no mesmo dia. Essa prisão que foi logo decretada como prisão preventiva, é quando tem todos os indícios, né, de que a suspeita realmente cometeu. Faltava ainda os laudos da perícia técnica, o João Gabriel, que acabou morrendo também há mais de um mês atrás, e esse Ulisses da Silva, um menino de 8 anos, que lutou pela vida, e aí vale lembrar, ele saiu da unidade de terapia, volta para o leito, 2 dias depois tem uma piora novamente. Quando ele acordou com muitas sequelas, inclusive com um enrijecimento da coluna, dos nervos centrais e principalmente da paralisia cerebral. A família informou que ele apenas atendia por movimentos como sim e não, pelo piscar de olhos. Uma vez, uma piscada de olho era o sim, 2 piscadas de olhos eram um não, e ele passou esse tempo todo ainda. Eu conversei com a avó dele, a gente esteve lá na casa dele por mais uma vez. A avó dele, a Maria da Silva, foi ela quem cuidou dos outros 3 filhos da Francisca Maria, enquanto ela estava aí em Teresina, lutando pela vida do filho. E a gente vai acompanhar um pouco dessas trágicas, tristes palavras da avó falando de quando os meninos chegaram em casa após comer os cajus. Vamos acompanhar. O meu neto, eles eram um pouquinho danadinhos, mas da vista que aconteceu, não sei porque que ela fez isso, não. Maldade mesmo. Mas eu só peço que ela continue presa. Só isso que eu quero, justiça. Que ela pague pelos erros que ela fez. Que eu não sei porque que ela fez isso com eles. Porque eles eram um menino bom. Eles não eram um menino ruim. E mesmo eu nem conhecia essa mulher, porque quando eu vim morar aqui, eu não conhecia essa mulher, eu não sabia quem era essa mulher. Não sabia. Eu vim ver ela no dia que a polícia veio prender ela aí. Foi que eu vi ela, mas eu não sabia quem era ela. Só eles me falaram, no dia que ele chegou com os caju, jogou a sacolinha bem aí, daí, vó. Os caju que a véia me deu. Aí ele fez assim, que a véia me deu, apontou assim, pro mundo ali. Eu disse, que véia, Liz? A véia. Não sei quem é essa véia não, Liz. Aí também ele pegou a sacola de caju, veio por aqui e saiu. Foi-se embora, foi comer os caju lá pra lá. Brincaram a tarde todinha. Quando foi na parte para entrar para 6 horas, o Miguelzinho primeiro veio. Aí já chegou passando mal, dizendo que tava tonto. Tá agarrando com a mãe dele, né, para deixar ele cair, que ele tava tonto. Aí mais atrás foi o Ulisses. É um local, conjunto do Rufino 2, região bem periférica da cidade de Parnaíba, e a família realmente passa por bastantes condições financeiras. No momento que a gente estava lá, algumas floriculturas enviaram algumas coroas de flores, e muita gente que chegava lá, consternados, pessoas que foram visitar, que algumas nem conheciam a família, mas foram visitar,
para esse momento de apoio, Joelson, inclusive eu observei algumas caixas, algumas sacolas com cestas básicas. A Francisca Maria, a mãe dos meninos, ela passou esse período todo em Teresina e não estava tendo como trabalhar. Elas estavam sobrevivendo, ela relatou lá que estavam sobrevivendo realmente de doações de cestas básicas. E aí a gente vai acompanhar esse triste relato agora dessa mãe, que agora vai enterrar mais um filho. Lembrando que o marido dela morreu há 8 meses atrás. Vamos acompanhar. Foi difícil, né? Só sei que foi difícil, ele lutou muito pela vida dele, até onde ele pôde, né? Até o médico mesmo falou pra mim que ele foi um guerreiro. E é isso. E eu queria que a justiça fosse feita, né? Por eles dois. Eles eram brincalhão, né? Brincavam, era divertido. A alegria da casa era eles dois. Agora sem eles aqui, né? Só saudade mesmo. Joelson, agora a justiça faz um ajuste. Antes era um homicídio e o outro uma tentativa de homicídio. Agora, com a morte, de fato, do Ulisses, são dois homicídios qualificados, tentados e consumados, e aí aos agravantes, emprego de substância tóxica, a substância que é uma semelhante a chumbinho, mas é herbicida, na verdade, que é ainda mais forte que o chumbinho no corpo de um ser humano. Mais um motivo fútil, sem dar chances de defesa. É um homicídio, são 2 homicídios contra 2 crianças, ou seja, contra 2 pessoas menores de 14 anos, e aí recursos, né, que impossibilitam a defesa. O menino Ulisses apresentou essa forte sequela cerebral, e foi por isso também que informou a causa da morte. O enterro estava marcado agora, já deve ter acontecido. O corpo chegou em Parnaíba às 6 da manhã, e a mãe dele informou que o sepultamento deveria já acontecer rápido, de forma rápida. Aconteceu por volta das 11 horas, pois o médico já em Teresina havia informado para ela que o corpo já não havia mais tantas condições de aguardar muito tempo a um velório. A Maria Lucélia, ela já está presa na penitenciária mista de Parnaíba desde quando ocorreu esse crime, dessa suposição, desse caso dela. Lembrando, Joelson, a casa dela foi completamente incendiada e ela agora responde por esses 2 homicídios. Cada um deve aí variar entre 12 a 30 anos, só que a gente sabe que a legislação permite aí 30 anos de detenção. Ela está na penitenciária mista de Parnaíba. Joelson. Muito obrigado, Darival. Obrigado pelas informações ao vivo. Darival Júnior falando direto de Parnaíba. Resta pouco, né, a falar depois de tanta brutalidade. A polícia agora vai, na condução desse trabalho, indiciá-la por um crime mais grave, porque considera que, primeiro, 2 crianças morreram, não houve possibilidade de defesa, uma coisa, você está brigando com alguém numa discussão, e aí você, frente a frente, parte para cima de uma pessoa, a pessoa parte para cima de você e te dá uma chance de defesa, porque ela vem com um pedaço de pau, você vai com uma cadeira na mão, e aí você tem uma possibilidade de, enfim, se proteger. Mas você recebeu um presente, e esse presente tem veneno dentro, impossibilita qualquer forma de defesa. A utilização desse recurso é um recurso extremamente cruel, absolutamente cruel. E contra crianças que são incapazes, que na prática, uma criança como essas crianças, nós temos a imagem das crianças aí em vida, 2 crianças como essa que você vai ver aí na imagem, elas não têm absolutamente condição de ofender rigorosamente ninguém a ponto de lhe tirar a vida, a ponto de lhe ferir gravemente. Essas crianças não têm maldade nenhuma. Mesmo assim, foram vítimas de um envenenamento. Um meio cruel, por um motivo torpe, e agora estão lá, a segunda, né, está sendo sepultada agora, lá na cidade de Parnaíba, lá no litoral piauí. Esse é um dos maiores absurdos que a gente registrou em 2024. Não consigo enxergar que outro absurdo, nesse mundo crudelíssimo que a gente está vivendo, nós vamos ver nos próximos tempos. Realmente terrível o que aconteceu em Parnaíba.